Durante anos, a construção de escadas de alto padrão foi vista como algo complexo, difícil, restrito a poucos. Mas enquanto muitos apenas observavam, um profissional decidiu dominar cada detalhe, cada cálculo, cada ângulo, cada estrutura. Matheus Escadas não constrói apenas escadas. Ele constrói precisão, autoridade, respeito. São mais de 12 anos transformando o concreto em obras que impressionam. Projetos executados na prática. Método validado no campo de batalha da construção civil. Hoje, você não está aqui por acaso. Você está aqui porque quer evoluir, quer sair do comum, quer aprender a construir escadas de alto padrão com segurança e estratégia. Agora é o momento. Prepare-se. Respire fundo, porque a sua jornada começa agora. Fala, escadeiros! Sejam bem-vindos à jornada ME 360 Escadas de Alto Padrão. Eu sou Matheus Escadas, sou especialista em escadas de alto padrão e já atuo nesse mercado há mais de 12 anos. Nessas 3 aulas, eu vou te mostrar o caminho para construir escadas de alto padrão de forma mais fácil, mais rápida e mais econômica. Mesmo que você seja um pedreiro, mestre de obra, ajudante ou esteja começando do absoluto zero. E eu sei que parece bom demais para ser verdade. Se eu mesmo não tivesse tido essa transformação, e se também não tivesse visto outras pessoas tendo essa transformação, eu também não acreditaria. Eu duvidaria, né? Por isso que eu quero te mostrar um depoimento aqui, para que você mesmo aí tire suas conclusões, veja outra pessoa fazendo. Então, assiste aí esse depoimento. E aí, Matheus, boa tarde. Falando aqui da Quirais, né? Ceará. O cliente tinha optado pela escada de viga central, né? E a primeira foi essa aqui, que eu fiz com a sua ajuda lá, né? Do curso. E acabei de desinformar ela hoje. Vou te mostrar aqui como ela ficou, né? Aí, garoto. Show. Obrigado aí, viu? Tamo junto, irmão. Fala, Matheus. E aí, meu brother? Estou aqui, certo? Fazendo esse vídeo para mostrar para você o que o seu trabalho fez, cara. De uma certa forma, você postando esses seus vídeos aí pelas redes sociais, eu vi uma de suas escadas e tive a brilhante ideia de tentar fazer uma, né? Como eu não sou pedreiro, né? Eu fiz uma escada, cara, sensacional, devido ao seu trabalho, tá? Eu só quero te agradecer e te sigo lá, te sigo no YouTube, te sigo no TikTok, no Instagram não, porque eu não tenho, certo? Mas se porventura eu fizer um, com certeza seguirei você. Valeu, Matheus. Obrigadão mesmo pelas dicas, viu, velho? Show de bola. Você é o cara, viu? Então, cara, é mais que possível que você também tenha esses resultados. Mas antes de eu te explicar o caminho que você vai precisar percorrer e como esse método funciona, deixa eu te contar como tudo isso começou. Assim como a maioria de vocês aqui, eu acredito,
eu comecei como ajudante de pedreiro. Aos 17 anos de idade e por incentivo da minha mãe, que tinha um sonho de ter um filho pedreiro, ela acreditava que de alguma forma, se eu seguisse a profissão de pedreiro, eu poderia me dar bem na vida, né? Há uns 12 anos atrás, era o pedreiro que tinha um carro na cidade, era o pedreiro que tinha uma moto, que tinha uma casa boa. E eu entrei em um curso, né? Em um curso de pedreiro. Era uma empresa ligada ao Senai que oferecia esse curso. E detalhe, eu não pagava pelo curso, né? Eles pagavam com a cesta básica todo mês. Então muita gente só ia estudar por causa dessa cesta básica. Quando eu concluí esse curso, eu terminei, eu não tinha praticamente experiência nenhuma em construção, porque o curso era mais teórico, né? Quase nada era prático. Mas ali eu aprendi a mexer com a trena, né? O esquadro, aprendi o básico para poder tomar coragem, né? E foi isso que me deu coragem para dizer que eu era um pedreiro, né? Peguei ali um certificado e aí, para mim, eu já era um pedreiro. E aí eu comecei a fazer os serviços pequenos. Eu instalava umas pias de quintal, né? Aquelas pias de lavar roupa, que botava uma paredinha e assentava a pia, rebocar umas paredes, né? Fazer os contrapisos. E aí surgiu uma grande oportunidade que foi construir a casa no terreno dos meus pais, né? Olha, a minha mãe foi visionária, então foi basicamente isso que ela tinha em mente para mim, né? Construir a casa dela. E como eu não tinha experiência nenhuma em viga baldrame, em sapata, né? Fundação, gabarito, eles foi e colocou um pedreiro experiente para fazer. E meus pais me colocou como ajudante com ele para poder aprender, né? A fazer sapata, fundação. E depois que ele deixou o alicerce pronto, eu comecei a levantar as paredes, né? Agora dava, né? Dava para meter mão. E mesmo sem muita experiência, levantamos as paredes, fizemos as vigas, concretamos. Eu, meu pai, meu tio, às vezes minha mãe e minha irmã levavam uns balde de massa. E foi assim que a gente construiu. E foi exatamente nesse momento que o meu caminho se cruzou com as escadas. Aí chegou a hora de fazer a escada da casa. A casa era de laje. Chegou a hora de fazer a escada, né? A gente procurou alguém na cidade, não encontramos ninguém disponível. E quem estava disponível não sabia fazer ou botava alguma dificuldade para poder fazer. Foi aí que minha mãe, a dona Mara, teve a brilhante ideia. Faz você, Matheus, eu te dou R$600. Rapaz, meu amigo, e para quem estava construindo aquela casa toda, de 120 metros quadrados, de graça, isso aí foi um incentivo. R$600 ali foi um incentivo grande. E aí foi na marra. Eu fui lá, fiz essa escada, levei uns 15 dias para fazer essa escada, aquela primeira escada. Era um modelo simples, reto, de longarina, isopor. Eu perguntava para um, para outro, pesquisava no YouTube. Eu acredito que muitos de vocês já fez até essa escada, né? Pesquisava no YouTube, aí quando eu fui pesquisando, descobri vários modelos de escada, né? E nesse dia eu descobri o que é amor à primeira vista. Sabe quando você bate o olho em uma mulher, que ela te olha de volta, você sente uma química? Pois é, foi isso que aconteceu comigo com a escada. Eu fiz aquela escada ali dos meus pais, com muita dificuldade, mas fiz. Pouco tempo depois, meu primo, ele ficou sabendo que eu sabia fazer escada, e como ele estava construindo, ele me chamou para fazer a escada dele. E aí eu apresentei para ele os modelos modernos que eu tinha conhecido, né? E aí eu indiquei uma escada vazada em L que ia adaptar bem no espaço dele. Eu nunca tinha feito antes aquilo, foi a primeira vez. Então ele seria a minha cobaia, né? Então ele foi e topou ser minha cobaia. E aí eu cobrei R$600, era o único valor que eu tinha em minha mente, era R$600, foi a mesma coisa que eu cobrei para ele, né? E rapaz, eu me senti tão inseguro, velho, para fazer aquela escada, que eu montei toda a caixaria na casa dos meus pais, né? Em um quartinho lá, montei tudo lá, montei ela, a ferragem, tudo. E aí aquela obra ali serviu como um laboratório, né? Aí depois disso eu tirei foto daquela escada, postei no Facebook, as pessoas da cidade começaram a ver, começaram a pedir orçamento. Cada escada que eu fazia, depois daquela ali, eu registrava tudo e postava. Os pedidos começaram a vir de cidades vizinhas, ilhas vizinhas, né? Para quem não sabe, eu sou do arquipélago de Cairu, Bahia, sede do Morro de São Paulo. E aí eu fui evoluindo. Contratei pessoas para trabalhar comigo,
fiquei bastante conhecido ali na minha cidade, na minha região, por conta desse meu trabalho, e chegou o ponto até da gente construir escadas de alto padrão em outros estados. E foi aí, rodando por aí, que eu percebi duas coisas. Tinha muita demanda e tinha pouca mão de obra qualificada. Tudo aquilo que eu também estava aprendendo, eu estava conseguindo ensinar para as pessoas que estavam trabalhando comigo, os meus colaboradores. Todo canto que eu ia, o pedreiro falava que nunca tinha feito escada daquelas. Então eu pensei, por que eu não ensinar isso para outros profissionais também? Né? Se é um negócio que está dando bastante demanda e está tendo pouca gente, foi isso que eu fiz. Aí nasceu o método ME360, escadas de alto padrão. ME é a sigla, né? Mateus Escadas, e 360 eu quero passar a ideia de visão completa, método fechado, domínio total em escadas. Esse método ele é pensado para profissionais da construção civil, né? Que querem construir escadas de alto padrão, ganhar mais dinheiro, aumentar o próprio valor de mercado. Mas quando eu contei isso para minha família, eles achavam que eu estava gerando mais concorrência para mim, né? E que isso aí seria como dar um tiro no próprio pé. Mas eu nunca consegui atender todo mundo sozinho. E na minha mente não estava criando concorrente, né? Eu estava criando parceiro de construção. E a construção civil é um mercado gigantesco. Tem espaço para todo mundo. Todo canto tem gente construindo alguma coisa. E compartilhar esse meu conhecimento, transformar vidas e gerar renda para outras pessoas dessa forma, virou uma missão para mim. E hoje no mercado da construção civil aqui no Brasil, para vocês terem uma noção, ele movimenta mais de 700 bilhões, como vocês veem aqui nessa pesquisa, mais de 700 bilhões. Ao mesmo tempo, 82% das empresas enfrentam dificuldade para contratar mão de obra qualificada, ou seja, a demanda só faz aumentar e os profissionais preparados só diminuem. Olha para aí que grande oportunidade. Me responde uma coisa, quantos pedreiros você conhece? Quantos gesseiros, eletricistas? Diversos, né? Mas quantos especialistas em escadas você conhece? É exatamente isso, meu amigo. São pouquíssimos. Isso é uma grande oportunidade. Esse é o momento para investir nesse mercado. Agora, se você for olhar a projeção de ganho de uma escada moderna simples, vou falar aqui de uma escada vazada, uma escada com viga central reta, gira ali em torno de R$ 3.500 a R$ 5.500. Ela pode ser feita facilmente em um dia e meio. E mesmo fazendo só uma escada por semana, dá entre 14 a 22 mil reais por mês de faturamento, como iniciante, só uma por semana. Talvez você esteja pensando, Mateus, é verdade isso e tal, mas essa escada é difícil demais. Eu também pensei isso. O medo aparece sempre que a gente vai aprender algo novo. Mas com o passo a passo certo, tudo fica mais simples. Por isso eu quero fazer um exercício aqui com vocês. E também eu quero fazer uma analogia. Vocês não lembram, eu também não lembro. Mas quando a gente começou a dar os nossos primeiros passos para andar, a gente sentia muito medo. Não foi do dia para a noite, né? Não foi de uma hora para outra. Primeiro, pegou força nas pernas, aí depois engatinhou, e depois tentou dar os passos, caía, né? Até pegar confiança para ir dar os primeiros passos em direção ao nosso pai, à nossa mãe, custou. Talvez você não lembre dessa época, eu também não lembro, mas você pode lembrar quando você deu suas primeiras pedaladas de bicicleta. Como foi a sensação de subir na escada, de subir na bicicleta, botar a mão no guidão e dar as primeiras pedaladas? Provavelmente no começo teve rodinha, e eu não aprendi com rodinha não, eu fui direto. Provavelmente teve rodinha, depois tirou a rodinha, né? Aí só em cima da bicicleta, olha para frente, pedala, equilibra, aperta no freio devagarzinho para não derrapar.
e depois de um tempo aquilo ali virou corriqueiro e você só sobe na bicicleta e vai em direção ao seu destino. E um pouco mais para frente, já pensou quando você começou a andar de moto? Como foi? Para eu andar de moto, olha a visão que eu tinha. Para mim, moto era que nem bicicleta. Aqueles dois freios da frente da bicicleta, para mim era a mesma coisa da moto. Eu não sabia que aquilo era uma embreagem, tinha que apertar aquilo ali para poder a moto andar. Eu achava que ali era freio. Então alguém com experiência, que já tinha percorrido aquele caminho, já tinha andado de moto, me instruiu, me disse que aquilo ali era embreagem, que eu tinha que apertar, que eu tinha que botar a primeira para baixo, soltar a embreagem devagarzinho. Às vezes a moto morria, várias vezes. E até pegar o macete, depois vai, sobe, dá o pisca, a moto é pesada. E depois disso, depois você pega a prática e vira corriqueiro, nem lembra mais de apertar a embreagem, soltar devagarzinho. E o carro? Já pensou? Você tinha que entrar no carro, bota o cinto, bota na primeira, pisa na embreagem, bota na primeira, olha o retrovisor, olha para frente, dá seta. É tanta informação que dava medo, meu filho. Quando eu fui aprender de carro, era uma tremedeira, era um coração acelerado danado. Mas com o tempo aquilo ali vira corriqueiro. Hoje você entra no carro, eu entro no carro e só vou para o meu destino, nem lembro mais. Quando eu vejo, já estou lá. Passa a marcha, para quem não tem carro automático, passa a marcha que nem percebe. Não é isso? Tudo automático. E isso serve para tudo na vida. O medo vai surgir. Se você está com medo de iniciar, de fazer, o medo é normal. Eu senti medo. Eu fiz a obra do meu pai laboratório para poder fazer minha primeira escada. Para ter coragem de ir na casa do meu primo fazer, para não passar vergonha. E aí vai. Por isso que eu quero fazer um exercício aqui com vocês para mostrar como isso pode ser fácil. Primeiro, a gente vai encontrar as medidas que precisamos para poder calcular uma escada. E depois eu vou fazer o cálculo na prática aqui com vocês. Em seguida, eu vou mostrar como fazer o gabarito para essa escada vazada, ali adentada. Então, eu espero que vocês tenham trazido para aqui, para a nossa aula, o que eu pedi, que era o estilete, a régua, o papelão. Vocês lembram? Que eu avisei do grupo, mandei no e-mail. Então, esses materiais vai servir para poder a gente fazer a simulação e vocês entenderem, que com método, com passo a passo, fica tudo fácil. Eu achava que era um bicho de 7 cabeças, mas meu amigo não é um bicho de 7 cabeças. E eu vou mostrar aqui para vocês no passo a passo. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar aqui a medida de piso a piso, a largura da escada, o comprimento, para poder a gente pegar e iniciar o cálculo, para aí a gente encontrar a pisada, a altura do espelho, largura do degrau e assim por diante. Vamos lá? Vai ser uma luta para fazer isso com esse microfone na mão, mas vamos lá, É difícil, mas dá certo. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, isso aqui vai simbolizar a laje. Vou botar aqui, laje. Nós vamos fazer o cálculo de uma escada reta. Eu vou pegar aqui uma medida, pegar 5 metros de comprimento que tem disponível aqui, 5 metros. E uma medida de piso a piso, vou botar aqui, botar uma conta quebrada aqui, botar 3,5 metros. Geralmente fica em torno de 3 metros, 3,10 metros. Vou botar aqui 3,5 metros de piso a piso. Deixa eu botar aqui uma linha aqui simbolizando, eita, que é uma ladeira. Aqui simbolizando o piso, Então, do piso inferior ao piso superior, a gente vai ter aqui 3,5 metros. Tá aqui 3,5 metros. Beleza? Vamos fazer o cálculo então para encontrar a medida de piso a piso. Detalhe,
que muita gente erra e você tem que ficar atento a isso. Quando você for pegar a medida de piso a piso, você tem que pegar a medida do piso, né? Inferior. Às vezes esse piso vai estar acabado ou não. Se por acaso ele tiver já com o contrapiso pronto, beleza. Se não tiver, também não tem problema nenhum. Você vai ter que dar o desconto depois, na hora do cálculo, né? Claro. Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar o piso, a medida daqui do piso para cima da laje, o piso superior. Por isso aqui é de piso a piso. E essa medida de piso a piso eu chamo de PP aqui, ó, piso a piso, que é 13,05 metros, que a gente vai achar aqui. Beleza? 13,05. Tem muita gente que pega a medida daqui para baixo da laje. E nisso daí já perdeu basicamente um degrau aí. E muitas das vezes o cálculo dá errado por conta disso. Na hora que vai fazer a divisão da escada, quando chega lá em cima, um degrau está maior, o outro está menor. Né? Dá aquela diferença. Quando você vê uma escada que o último degrau está muito grande ou está muito pequeno, foi por conta disso. Pegou a medida pelo lugar errado. Então vamos lá. Aqui é a medida de piso a piso, né? Mateus, beleza. Aqui tem um comprimento, a medida de piso a piso. Agora vamos falar da largura. A largura da escada aqui, ó. Vamos simbolizar que aqui é a escada reta, né? E toda escada tem sua largura. Aqui são os degraus, tá? Só para simbolizar mesmo, para você ter uma noção. Aqui são os degraus. A largura da escada, que a gente precisa saber, é o espaço, né, que a gente vai percorrer aqui nessa escada. Essa largura aqui, ó. Geralmente, a largura da escada, eu falo de escada unifamiliar, né? Residencial, não é comercial. Que fica ali entre 90, 1 metro, 1,10 m, né? Quando vai colocar um corrimão para não ficar muito apertado. Então vamos supor aqui que a largura dessa escada é com 90. No caso da escada reta é bem mais tranquilo, porque escada reta não tem patamar, então você não precisa fazer a divisão, né? A subtração do patamar. Então você só precisa saber qual é a largura da escada, né? Se é 1 metro, se é 90. Vamos supor que essa daqui seja 90 centímetros. Nesse caso aqui a gente nem vai precisar usar essa medida de 90 centímetros. A única coisa que a gente vai precisar usar é a medida de piso a piso e o comprimento que a gente tem disponível para poder fazer a escada, né? Outro ponto também que tem que levar em consideração quando estiver executando a escada é a abertura da laje. Muita obra que a gente a laje já está batida e a abertura já está no lugar. Então, às vezes, a gente precisa trabalhar dentro das medidas que está disponível. Porque, por exemplo, a pessoa vai lá e a abertura da laje está mais ou menos aqui assim, vamos supor. Aqui assim. E aqui tem que descer uma escada. A depender do cálculo que você fizer, quando você passar por aqui, ó, você pode bater a cabeça. Às vezes aqui tem uma viga. E aí você pode bater a cabeça na viga, pode ficar desconfortável de essa passada. Então, às vezes, a gente é forçado a aumentar a altura do espelho para vencer o vão mais rápido e passar por baixo dessa viga sem bater a cabeça por conta disso, né? Muitas das vezes eu faço um cálculo, né, em algum conteúdo nosso e mostrando como é na prática e eu recebo muitas críticas. E muitos acham que eu não sei o que é fórmula de Blondel, né? Para quem não sabe, a fórmula de Blondel, né, é um cálculo, é uma fórmula, né, que mostra qual é a pisada confortável, né, que fica ali em torno de 62 a 64 centímetros. Por exemplo, uma pisada, um espelho e outra pisada. Essa pisada aqui, o espelho e essa outra pisada aqui tem que dar ali mais ou menos 64 centímetros. Né? Isso aí é considerado uma medida confortável para um adulto dar uma pisada. Eu não vou entrar aqui em fórmula, porque eu não quero trazer dificuldade para a mente de vocês. E vou ser bem sincero, eu não uso fórmula. Eu não fico calculando fórmula de Blondel para poder fazer as nossas escadas. E você pode ver no nosso Instagram, pode ver no nosso canal do YouTube, que as nossas escadas são escadas de alto padrão. Muitos engenheiros não sabem nem calcular essas escadas que a gente executa. Beleza? Então, eu sei sim a fórmula de Blondel, mas não utilizo, não precisa. Você precisa entender
você precisa entender como é que funciona, né? O que é que você precisa para poder calcular uma escada. Não bota dificuldade na sua cabeça, não. Não fica querendo aprender fórmula, não, para não dificultar mais o seu aprendizado. Beleza? Eu aprendi a fazer escada sem fórmula. Foi diretamente executando o que está na obra. Se você quer aprender fórmula, tem vídeo aí no nosso canal ensinando o que é a fórmula de Blondel. Depois você dá uma assistida lá. Beleza? Então vamos lá. Pegou a medida de piso a piso, né? A gente vai calcular. Claro que eu não vou calcular de cabeça, né? Eu vou precisar de uma calculadora. Por isso eu vou pegar a calculadora aqui. Vou pegar a calculadora aqui, porque ao contrário do que muitos pensam, eu não sou bom em matemática não, meu filho. Então, já vai aí, ó. Você não precisa ser bom de matemática para fazer escada não. Só precisa aprender a mexer na calculadora. Se você tem um celular e tem uma calculadora, pronto, é o suficiente. Então vamos lá. Se você tem uma calculadora aí, você pode fazer o cálculo junto comigo. A gente vai fazer o seguinte, vamos pegar aqui a medida de piso a piso, primeiro, para poder encontrar um espelho ideal. Um espelho ideal, se você for olhar na norma, fica ali entre 16 e 18 centímetros, né? Provavelmente, pode ser que a norma já esteja alterado e deve estar em 17 centímetros. Mas isso é considerado uma medida confortável que não força o joelho. Ali entre 16 e 18 centímetros. Então, a gente vai tentar encontrar aqui uma medida de espelho que fique entre 16 e 18 centímetros. Beleza? Para isso, a gente precisa fazer testes aqui. É isso que você vai fazer. Vai pegar 3,5, que é 305 aí. Aí você pode começar a dividir, por exemplo, por 15. Pega aí e faça a divisão por 15. 3,5 dividido por 15... deu 20,3 aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deu 20,3. Tá boa essa medida? Não tá boa, tá desconfortável, tá muito alto. Para você ter noção, um bloco tem 19 centímetros. Então, esse espelho aqui tá fora da norma. O que a gente vai fazer então? Se você dividiu por 15 e deu muito alto o espelho, você divide por 16 para ver quanto é que dá. Ou já divide direto por 17. Aí você pega aqui 305 e divide por 17. Vamos dividir logo por 17. Olha aí, ó. 305 dividido por 17 deu 17,9. Isso mesmo, 17,9. Quando der essa medida aqui, ó, que aparecer esse monte de número, o que é que você faz? Você só considera uma casa depois da vírgula. Deu 17,9, pronto, é 17,9. Isso aqui, depois disso aqui, não precisa considerar, beleza? Então, a medida é 17,9. Detalhe, não é 17, não é 17,5, não é 17,8, não é 18, é 17,9. Se você botar 1 milímetro a mais ou 1 milímetro a menos, vai roubar na sua escada. Ah, Matheus, mas é só 1 milímetrozinho. Vai roubar, meu amigo, porque degrau é assim que funciona. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. O que acontece? O degrau, a cada degrau que você tem, você vai vencendo níveis diferentes. Então, a sua medida é 19. Fazendo um barulho aqui, deixa eu passar. Passou. A sua medida é 19 ou é 17,9. Se você, por exemplo, botar 18, você vai estar aumentando 1 milímetro. 1 milímetro parece ser pouco. Mas olha o que acontece quando você rouba 1 milímetro em uma escada. Se você roubar 1 milímetro aqui em um degrau, automaticamente você vai roubar 1 milímetro em todos os degraus. Então esse roubo é um efeito dominó. Ele se multiplica. Se você tem aí 17 degraus para poder vencer, vai ser 1 milímetro vezes 17 que você vai estar roubando. Isso dá quanto? Dá 1,7, né? 1 centímetro, 1,7. Ou seja, você vai estar roubando na sua escada quase 2 centímetros. Então, se um degrau aqui, por exemplo, tinha 17,9, era para ter 17,9, o último degrau lá vai estar menor ou maior, quase 2 centímetros. Então, o seu último degrau vai ficar ali
menor ou maior essa medida que você roubou, né? Porque o cálculo foi um e você colocou outro. Então, um conselho, o que der, você coloca, beleza? Muita gente peca nisso aí e depois fica, só foi 1 milímetro que eu tirei, 1 milímetro é muita coisa, beleza? Então vamos dar continuidade. A gente pegou 305, que é a medida de piso a piso, dividiu por 15, viu que não deu, ficou muito alto. A gente foi lá, dividiu por 17 e encontrou a medida de 17,9. Então, a altura do espelho, vou botar aqui letra E. Espelho é 17,9. Pronto, já encontramos a medida do espelho. Como a gente dividiu por 17, então a gente vai ter 17 espelhos. Agora vocês vão entender também uma diferença agora na pisada. Sempre que você fizer uma escada, dividiu por 17, beleza, é 17 espelhos. Já a pisada, na hora que você for dividir, é 1 a menos. É sempre 1 a menos. A não ser que o último degrau seja um patamar, entendeu? E aí você pode usar esse cálculo com 17. Mas eu vou te explicar aqui a lógica para que vocês entendam. Vamos pegar agora esses 5 metros aqui e dividir para encontrar uma medida confortável. Uma medida confortável que eu considero é entre 26 e 30. 31, 32 passa, entendeu? Mas também eu não gosto de deixar um degrau muito largo, porque aí você tem que dar a passada, a sua passada fica muito comprida para poder subir o degrau. Então ali entre 26 e 30 é uma medida ideal, né, que eu acho que a gente costuma trabalhar. Então aí você pode tentar encontrar uma medida aqui entre 26 e 30. Matheus, mas eu quero a medida com 30. E eu vou fazer minha escada com 30. Não é você que decide, é o seu espaço. Se o seu espaço te possibilita deixar uma pisada com 30, você deixa a sua pisada com 30. Se não, você diminui para se adequar ao seu espaço. Beleza? E o espaço que você tem disponível aqui é 5 metros. Quando você vai fazer uma escada reta, e por exemplo, vamos supor que aqui a sua escada é reta, aqui, e aqui você tem uma parede. Você não pode calcular sua escada daqui e medir 5 metros até aqui. Você tem que medir, por exemplo, deixando um desconto. Vamos supor, a escada tem 90 centímetros de largura, você tem que deixar pelo menos aqui 90 centímetros para poder você transitar, né? É uma área de circulação. Se você calcula sua escada para ficar cá encostada, cá, vai ficar desconfortável para você passar com o móvel, né? Até para uma pessoa passar é desconfortável. Então, escada reta tem que levar isso em consideração. Então vamos lá. Você tem 5 metros, você vai encontrar a medida da sua pisada. O que é que você vai fazer? Você vai pegar, a quantidade de espelho é 17, mas a quantidade de pisada que você vai dividir é 16. Por quê? Porque a pisada é sempre 1 a menos. E aí então você vai pegar 5 metros, né, ou 500, e vai dividir por 16. Deixa eu ver aqui, 500, eu vou dividir por 16. Aí, 31,2. 31,2 é uma medida confortável, né, muito confortável e está dentro da norma. Então você pode deixar aí com 31,2 a sua pisada, que está bem confortável. Matheus, eu gostaria de fazer menor. Eu posso fazer menor para ocupar menos espaço? Pode sim, você pode, porque você tem espaço para isso, né? Você pode fazer com 29, com 28, né? O que é que vai acontecer se você botar aqui sua pisada menor, né? Só não pode ser menos que 25, né? Menos que 26, 25 já fica uma pisada muito, muito curta. Mas se você, por exemplo, deu 31, você não quer deixar 31 porque o degrau está muito largo, você pode deixar com 30, né? O que é que vai acontecer? Como você vai ter 16 degraus, então você vai pegar 30 e vai botar vezes 16. Então, a medida que você vai usar vai ser 4,80. Tá vendo? O que é que vai acontecer se você pegar e diminuir a sua pisada? Ao invés de você
tem um espaço aqui sobrando de 90 centímetros, né? Que foi o espaço que você determinou para poder ter o espaço ali de circulação, você vai ganhar mais 20 centímetros. Em vez de você usar 5 metros, né, que estava até cá, você vai diminuir um pouco aqui, ó. Isso aqui não vai alterar na altura do seu espelho, né? Porque a altura do espelho é essa medida aqui que decide. A pisada já é outra medida, né? Isso aí, no caso da escada reta, é bem tranquilo. Então, vamos supor que a sua pisada aí fique com 30, você arredonde aí e deixa com 30. Então, você vai economizar aí 20 centímetros do seu espaço. Ah, mas eu quero botar com 28. Pode ser também. Você pode botar com 28. Você vai pegar 28, aí bota vezes 16 e você vai encontrar a medida que você vai usar no espaço, né? Você vai ter mais espaço de circulação, é isso que vai acontecer. Só isso. Agora, se você quiser... Ah, Matheus, eu posso botar 32? Você vai colocar e aí você já vai começar a avançar para cá. A inclinação muda. 1 centímetro que você coloque a mais, 1 milímetro, a inclinação muda. E aí você começa a avançar a sua escada mais para frente ou mais para trás, dependendo da medida dela. Beleza? Então vamos lá. Aqui vai pegar 16 degraus. Matheus, por que não 17? Se a gente calculou por 17. Vou explicar isso para vocês agora aqui, ó. Vou fazer poucos degraus aqui só para que vocês entendam, beleza? Aqui, por exemplo. Vamos supor que a escada pegou 4 degraus aqui. 1, 2, 3, 4. Né? Vamos supor, só para a gente não precisar arriscar tudo aqui, vamos supor que a escada, a gente dividiu ela por 5, né? Mas a pisada vai ser só 4. Você vai entender agora, né? A diferença é só o número. Isso aí não muda. Olha só quantos espelhos tem. Espelho é a parte vertical. Pisada é a parte horizontal, só para ficar claro. Conte comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 espelhos. Não é isso? Porque o da laje conta, né? Aqui é um espelho. Desceu, é um espelho. Agora, quantas pisadas tem? Ó a pisada aqui, ó. 1, 2, 3, 4. De escada mesmo, só tem 4 pisadas. Onde é que está a outra pisada? A outra pisada já está embutida na laje aqui, ó. E se você pegar aqui a linha reta aqui, ó, você vai ver que a pisada já está aqui, ó, embutida na laje. Mas a sua escada ela começa daqui, não começa de cá de cima, porque cá já é a laje, já é o piso da laje. Então por isso que é sempre um a menos. Entendeu? É sempre o espelho a mais e a pisada é a menos, porque ela já está embutida. Ficou claro? Deixa aí nos comentários se você entendeu essa parte. Então, o que foi que aconteceu aqui? Você encontrou a medida do seu espelho, encontrou a medida da sua pisada. Pronto, Matheus, beleza. A escada reta está de boa. Deu para pegar, né? Deu para... A partir do momento que você vai praticando, seguindo essa mesma lógica aqui, ó, em escada reta, beleza? Seguiu essa mesma lógica aqui, você vai encontrar a medida do seu espaço tranquilamente. O que vai acontecer? Você vai pegar a medida de piso a piso, vai dividir para encontrar uma pisada que fique confortável, que é entre 16 e 18, que foi o que a gente fez. E a medida que a gente encontrou confortável foi 17,9. Eu poderia dividir por mais? Poderia. Né? Se eu pegasse, em vez de dividir por 17 e botasse 18, provavelmente esse 17,9 aqui ia ficar 16 e alguma coisa. Aí se eu dividisse por 19, ia ficar 15, entendeu? Ele só ia diminuindo. Mas o que a gente tem que fazer é encontrar a medida que está dentro da norma, que é entre 16 e 18. Já foi. Beleza? E a mesma coisa funciona para a pisada. A gente precisa pegar o vão do seu espaço. Ah, Matheus, mas eu só tenho aqui no meu espaço 4,50 metros. Eu fiz a divisão aqui e deu 26,8, por exemplo, né? Você vai usar essa medida que você encontrou. Entendeu? Ah, Matheus, mas eu tenho 3 metros e eu preciso vencer um vão de 4,20 metros de altura dentro de um galpão. Aí, meu amigo,
a sua pisada, a altura do seu espelho vai lá para 20, 25, vai ficar bem alta, porque você não tem espaço disponível, tá entendendo? Então você vai precisar usar outros recursos, não dá para ser uma escada reta. Aí você vai ver se a escada vai ser em L, se vai ser em U, se vai ser em caracol, entendeu? Então, a escada, o modelo, o formato é adequado ao espaço. Felizes daqueles que planejam a sua escada antes de executar, né? Que tem casas que tem arquiteto, né, engenheiro e tal, que vai lá e cria um espaço já para a escada. Porque tem muita gente que constrói, não planeja a escada e depois que pensa onde é que vai colocar a escada. Aí, às vezes, fica só um buraquinho e a gente dá jeito. A gente vai lá e faz o cálculo dentro das possibilidades que tem para poder fazer uma escada o máximo confortável possível e com estética bacana. Beleza? É isso que a gente ensina. Quando tem esses BO também, a gente mostra como solucionar. Mas vamos dar continuidade aqui para a gente fazer o nosso exercício. Você já encontrou as medidas que você tem, né, que é a pisada com 30 e o espelho com 17,9. Pronto. Com essas medidas aqui só, você já pode passar para a próxima fase. Vamos lá? Agora vamos para a parte onde a gente faz o gabarito da escada, né, e pega essas medidas e transfere para a forma. Nós vamos fazer o exercício, mas eu vou dar aqui para vocês uma introdução teórica. A folha que eu costumo utilizar é um madeirite plastificado, né, de 14 milímetros. Por que eu uso esse material? Porque o madeirite plastificado, por ele ser plastificado, ele segura mais a água, né, a água do concreto, e assim entardece o processo de cura do concreto. Quanto mais você entardecer o processo de cura do concreto, mais resistente ele fica. Por isso que é aconselhado molhar ele durante 7 dias, 5 a 7 dias, né, para poder entardecer o processo de cura. Quando um concreto é lançado, ele seca muito rápido, ele provavelmente começa a trincar, né, por conta dessa rapidez de endurecimento. Então, por isso que a orientação é molhar. E o madeirite segura a água. Então, por esse motivo, eu utilizo mais o madeirite, né, do que as tábuas de pinho, por exemplo, porque ele suga muito a água. Pode usar tábua de pinho, sim, pode usar, muita gente utiliza. Só que isso aí é questão de escolha. O material é questão de escolha, entendeu? A partir do momento que você aprende o princípio, o material, você constrói uma escada com qualquer material. Claro que se você vai usar tábua torta, né, a sua forma vai ficar torta e o seu concreto vai ser torto. Você não tem como, por exemplo, pegar uma bandeja, amassar o pão, amassar a bandeja, colocar o pão ali e querer que o pão saia perfeito se a bandeja está amassada. Não é isso? Então isso acontece também com o material. O material que a gente utiliza, ele tem essas dimensões aqui, ó. Isso aqui é a folha de madeirite plastificado, né? Ela tem essa dimensão aqui. Ela tem 2,20 por 1,10. Aqui por 1,10. O que é que a gente faz no caso da escada com viga central, a escada vazada? Tá vendo essas medidas aqui que você encontrou de pisada de espelho? O que é que você vai fazer? Você vai pegar uma quina, né, no esquadro. Eu utilizo o próprio madeirite porque ele já vem de fábrica e geralmente essa quina aqui já está no esquadro. Para poder esse gabarito bater certo, tem que estar no esquadro. Então você vai pegar e vai conferir com o esquadro, beleza? Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar aqui, ó, e vai transferir a sua medida do piso. Aqui, ó, pegou 30, aqui, beleza, riscou. Eu utilizo para riscar essa madeira, já que ele é preto, a gente usa um prego, usa um ferro para poder fazer o risco, né, para descascar ali. E no outro sentido, né, você bota o espelho, né, aqui 17, tal aqui. E aqui deu 30, aqui deu 17, beleza. O que é que você vai fazer? Você vai fazer uma linha na diagonal, pegando do 30 para o 17, assim, ó. Entendeu? É a mesma coisa disso aqui, ó. O que acontece? Isso aqui é a inclinação da escada.
Simplesmente. Já é a inclinação da escada. Ah, Matheus, eu vou precisar aprender geometria. Rapaz, vou ser sincero a vocês, eu não sei praticamente nada de geometria. Eu só sei o que é um quadrado, um retângulo, no máximo, eu acho. Não preciso saber muita coisa de geometria para isso, não. A inclinação da escada é essa aqui. Quem dá a inclinação da escada é a pisada e o espelho. Então, beleza. O que você vai fazer depois de ter feito essa marcação na peça, né? Na tábua? Você vai cortar com a máquina que você tiver aí. É uma circular, você tem uma tico-tico, tem uma serra mármore, né? Só não vai usar aquele disco que muita gente utiliza aí para serra mármore, de cortar madeira, para não acontecer nenhum acidente, né? Usa um disco apropriado de madeira. Aí você vai cortar essa parte aqui e vai ficar um pedaço desse aqui, ó. Ah, Matheus, agora eu entendi. E depois o que você vai fazer? Olha que isso aqui, ó, que a gente está tentando encontrar é a dentada da viga central. A dentada da viga central é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que a gente está querendo fazer, né? Porque você primeiro vai precisar fazer essa parte para depois fazer os degraus, né? Que vai ficar aqui em cima dessa dentada, que é o mais fácil de fazer. O mais complicado, né? Se for olhar assim, para quem está fazendo a primeira vez, é a dentada. Então, o que é que você vai fazer nessa folha para poder essa dentada ficar perfeita, com as medidas que você encontrou, né? Sem roubar nem 1 milímetro. Você vai riscar e vai conferir se está certinho. Depois que você corta aqui, ó, você confere se está batendo as medidas certinhas. Vai pegar a trena aí, vai ver se está dando 17,9, vai ver se está dando 30. Ah, Matheus, eu cortei, está dando 17. O que é que eu faço? Descarta, corta de novo. Você vai procurar outra quina. Entendeu? Não dá para aproveitar. Não dá para você fazer errado e querer aproveitar, que aí vai dar erro. É isso que acontece. Quando a gente faz errado, a gente dispensa esse pedaço e corta outro. É o que tem que fazer. Então é isso que vai acontecer. Pronto, beleza. Uma medida que eu uso como padrão agora aqui para a parte da dentada é 20 centímetros. Então, para poder você pegar esse gabarito aqui que você criou e poder começar a colocar aqui, para poder encontrar a medida dos seus degraus, primeiro você vai fazer assim, ó, você vai pegar aqui 20 centímetros, vai riscar de um lado, vai pegar 20 centímetros, vai riscar do outro lado, vai pegar uma régua de alumínio ou alguma régua que você tiver aí que seja reta, até a própria peça mesmo, às vezes você pode pegar e vai fazer um risco aqui, ó, 20 centímetros. Pronto, beleza. Aí depois, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu gabarito e vai colocar aqui, ó. Provavelmente vai ficar mais ou menos nessa posição assim, ó. 30 e 17, né? Vai ficar mais ou menos nessa posição. Aí o que você vai fazer? Você vai riscar. Riscou. Pronto. Marcou na peça. O que você vai fazer agora? Vai pegar o seu gabarito e vai botar aqui, nesse ponto aqui, para cá de novo. Aí o que vai acontecer é isso aqui, ó. 17, 30. E você vai riscar. E você vai fazer isso em toda a peça. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse pedaço de papelão que eu pedi para vocês trazer. Nós vamos cortar. A gente vai pegar essa medida com a régua aí, né? Encontrar os 30 centímetros, né? Que seria os milímetros. Vai usar os milímetros para poder fazer isso. E vai marcar no papelão, né? Levando em consideração que o papelão está no esquadro, né? Pode fazer isso também com a régua, o esquadro do papelão. E daí a gente vai transferir essa medida, né? Vai fazer o gabarito primeiro, depois vai colocar a peça para você sentir como é essa marcação e ver que o negócio dá certo, beleza? E vai fazer esse risco aqui completo. Vamos para o exercício na prática? Eu vou mudar a câmera de posição para poder vocês verem eu fazendo a execução, ok? A gente seguir aqui, ó. Agora vamos lá. O que você vai fazer? Você vai escolher uma quina, né? Você confere se essa quina está no esquadro. Depois de você conferir se está no esquadro, tudo ok, você vai transferir. Ó. Vou colocar aqui, ó, simbolizando aqui, ó, no 3. Vou botar aqui para você conseguir enxergar aí. Aqui no 3 para simbolizar o 30 centímetros. E do outro lado
Vamos colocar aqui. Vamos lá, como aqui tá. Vamos colocar aqui 17,9. Aqui vai ser 10 centímetros, 15 centímetros, aí vem 16, 17, e aqui antes do 18 você faz o risco para simbolizar que é 17,9, ok? E aí você vai fazer o risco, ó. Você vai fazer o risco na diagonal para poder pegar essa peça aqui, tirar essa peça que é o seu gabarito. Esse gabarito já tem inclinação, então vamos lá. Riscou. Agora é cortar. Olha o barulho da máquina. Já foi. Cortou a peça. Tá aqui. Tá feita aqui a sua peça, né? O gabarito. Você vai conferir, né? Se essas medidas tá ok. Você tá batendo as medidas de... Cadê? Você tá batendo aí os 3 centímetros, os 30 centímetros. Você tá batendo a medida de 17,9, né? Isso aí, claro, você tá fazendo com sua treina, né? Na madeirinha, na madeira em tamanho real. Pronto. Encontrou aqui esse gabarito, qual é o próximo passo? Agora você vai passar essa medida aqui para a folha. Mas antes você precisa colocar essa medida aqui, ó, de 20 centímetros de cada lado. Vamos pegar aqui 20 centímetros, né, que tá no 20, né? Tô só colocando pro outro lado. Do lado de cá também 20 centímetros. E essa medida de 20 centímetros é o corpo da viga, né? É onde a ferragem da viga ela vai se esconder. Então, por exemplo, se isso aqui não fosse com 20 centímetros, se fosse aqui com 10 centímetros, a depender do vigamento que você fizer, né, do tamanho do estribo, não vai dar para passar. Então, por exemplo, se você for usar um estribo de 17 por 10, então você tem que levar em consideração esse desconto para poder ver se a sua viga vai comportar esse estribo. Eu vou fazer aqui, ó, o risco. Já eu explico melhor para vocês o que eu quero dizer com esse corpo dessa viga. Vou fazer o desenho para vocês entenderem melhor essa parte. Então vamos lá, esse aqui é o corpo da viga. Esse risco aqui você vai fazer na sua peça, né, em tamanho real. E aí, o próximo passo é você transferir as medidas com o gabarito para essa peça. O que você vai fazer? Vai colocar aqui, ó, no ponto certo, né? Tudo alinhadinho. Lembrando, a parte que você vai colocar é a parte da inclinação. Essa parte aqui é pisada, essa parte daqui é a pisada, e essa parte daqui é o espelho. E a parte de cá é a inclinação, é a parte maior geralmente. Então essa parte da inclinação que você coloca na linha. Coloca na linha bem retinho. E aí você faz o risco, você começa a transferir essas medidas aqui exatas para a peça. Dessa forma. E aí você dá sequência. Deixa eu só acender aqui. Aí. E aí você vai dar sequência, fazendo isso em toda a peça. Espero que vocês estejam aí acompanhando. Espero que vocês também estejam fazendo essa atividade para poder você sentir como é, né, na prática. A única diferença aqui, pessoal, é que o tamanho tá tamanho de maquete, né? Tá micro, mas é a mesma coisa que acontece na obra. Você vai fazer isso aqui, ó. E aí você faz essa marcação em toda a peça. Sempre botando no ponto certinho aqui, ó. Sempre olhando se tá tudo alinhadinho, para poder você não perder o nivelamento. Aí você sai
sai riscando toda a peça. Dá continuidade aqui e já eu explico um pouco mais para vocês os próximos passos aqui. Vai fazendo aí você também, para poder você visualizar. Às vezes a pessoa fala, fazer uma dentada de uma escada com viga central deve ser muito complicado para poder encontrar as medidas e tal. Mas aí vocês podem observar que com o passo a passo correto, as medidas ficam tudo exato, tudo padronizado, e você entrega um serviço de qualidade, mantendo a pisada na mesma altura, ou pisada não, mantendo o espelho na mesma altura e a pisada com a mesma largura, todas idênticas, só seguindo esse processo. Por incrível que pareça aqui, essas medidas bateu certinho. Bateu certinho aqui com a nossa peça, né? Porque nós estamos trabalhando aqui com o tamanho real. Aí quando a sua escada, por exemplo, sua escada não vai pegar só 7 degraus, sua escada vai ter ali 15, 16 degraus, 17 degraus. Então o que é que você vai fazer? Você vai emendar essa peça. Eu vou mostrar aqui para vocês também como é que vocês fazem essa emenda. É bem simples, tá? Então vamos lá. Quando eu falei sobre o estribo, né? Sobre a viga, né? Isso aqui é a parte da dentada. Já já vou fazer o corte aqui e vocês vão entender melhor. Quando essa escada ela vai ficar em pé, né? Vai ficar desse jeito aqui, em pé. Vai ficar deitada, ela vai subir, vai entrar para o nível. Mais ou menos assim. Então, o estribo, a viga, ela vai passar aqui, ó. Vou fazer um risquinho aqui porque eu não quero riscar aqui o desenho. Então, eu vou simular, vamos supor que isso aqui, ó, é a viga, né? É a parte das armações, das ferragens, né? Tá toda estrivada, tal. Isso aqui é a viga. Essa viga você vai colocar aqui dentro da caixaria, ó. Tá vendo aí? Tá vendo que essa viga aqui, para essa caixaria tá muito grande? Onde tá passando, ó? Onde tá passando ela aqui, ó. Então, o que é que acontece? Claro que depois daqui você ainda vai colocar o degrau. Você ainda vai colocar a caixaria do degrau aqui. E a gente usa um padrão de 10 centímetros. Então, vem mais ou menos aqui assim, ó. Deixa eu botar aqui os 10 centímetros aqui do degrau que vem depois. Aqui, ó. Mais ou menos aqui assim vai vir um degrau. E aí, essa viga aqui, ó. Deixa eu fazer aqui uma simulação só para vocês entenderem melhor. Vou botar aqui mais 10 centímetros, onde que vai passar o degrau. Eu vou rabiscar aqui, só para vocês terem uma noção. Aqui, ó. Depois o degrau vai vir aqui em cima, né? Esse aqui é o fundo da viga, né? E aqui o degrau vem em cima dessa estrutura. Isso aqui não é a escada acabada, é só o fundo. Claro, cá embaixo você dá o desconto para poder ficar na altura correta. Então, o que acontece? Aqui nesse ponto passa o seu estribo, ó. Passa a sua viga, o vigamento, ó. Então, se ele for muito grande, por exemplo, você colocou aqui 20 centímetros e o seu vigamento você coloca com 50, por exemplo. Então, vai ficar muito grande e na hora de você fechar aqui, ó, a ferragem vai ficar aparecendo. Então, a ferragem tem que ficar embutida aqui dentro. Então, por isso que a gente usa essa medida aqui de 20 centímetros, né? Que é uma medida suficiente para você trabalhar com um estribo ali, né? Que é um estribo muito conhecido, que é o estribo de 10 por 22 ou 7 por 22, ok? Vamos lá, eu vou cortar agora isso aqui, essa peça, para vocês entenderem melhor como é que vai funcionar os próximos passos. Vou fazer o corte dela aqui. Eu vou fazer o corte aqui para adiantar, mas eu vou dar uma dica também para vocês aqui, ó, um macete. Porque só essa peça aqui
não vai dar, né? Só essa peça aqui não é o suficiente para você fazer toda a sua escada. Então você precisa fazer mais peças dessa aqui. Então eu vou dar um macete aqui para poder adiantar o serviço, né? Para poder você conseguir marcar essas peças o mais rápido possível. Pronto, aqui já tá pronto, só destacar aqui, ó. Pode fazer isso aí também, só não precisa retirar ela agora, que ainda vou mostrar para vocês aqui um macete, só para vocês entenderem. Beleza. O que acontece? Vou te dar uma opção de você aproveitar a outra peça, né? E economizar tempo. O que é que você vai fazer? Tá vendo? Desse ponto daqui para aqui é 20 centímetros. Então, automaticamente, ó, desse ponto daqui para cá, se você marcar 20 centímetros, você já vai ter a peça do outro lado. Você já vai aproveitar ela sem precisar estar marcando de uma em uma. Então, vamos fazer isso? Eu vou marcar aqui, ó. Vou marcar aqui os 20 centímetros. Tá aqui dois aqui, que é o 20. Aqui a marcação. Não, mas já marquei no lugar errado. Ela não é daqui para cá, é desse ponto aqui, ó. Senão vai ser errada a marcação. Do ponto de dentro, ó. Dentro. Daqui dessa parte para cá. A mesma coisa que a do outro lado, ó. Olha o que vai acontecer. Quando você riscar aqui, ó, você já vai ter a peça do outro lado. Então, só com um corte você já consegue fazer duas peças. Ah, Matheus, eu consigo fazer isso ainda mais rápido? Consegue. Uma outra opção, né, para você cortar essas peças, o que é que você faz? Se for muitas peças dessas que você precisa fazer, você pega isso aqui e coloca em cima de uma outra folha dessa, entendeu? Então vai ser duas folhas dessa aqui, então você vai colocar em cima dela, vai pregar para ela ficar toda travadinha, com sargento ou com prego mesmo, e na hora de cortar, você já vai cortar, em vez de estar cortando só uma, você vai estar cortando duas, de cima e aqui vai estar por baixo, beleza? Uma outra opção é você fazer isso aqui, ó. Deixa eu retirar aqui para você. Isso aqui acontece também até no... Aí, ó, você vai destacar aqui tudo direitinho, beleza? Às vezes vai ficar uma rebarba aqui nas pontas, por isso que é bom passar um pouco para um lado, para o outro. Vai ficar com uma rebarba aqui e você vem removendo esses cantinhos que vai ficar. Uma outra opção que você pode fazer, se você não usasse essa linha aqui, era pegar a peça, né? Tipo aqui, você tirou a peça daqui, pega ela e joga ela para o lado de cá, ó. É uma outra opção. Aí você joga ela para o lado de cá, né? Bota ela certinho, trava ela para não fugir e faz o risco. Também funciona e é bem rápido, ok? E aí você pode até usar a própria peça para poder fazer os outros cortes, fazer a outra marcação e aí agilizar o seu serviço. Agora, vamos supor que a escada que a gente vai fazer tem só esse tamanho aqui, ó. E, na verdade, vamos supor que ela tem esse tamanho aqui, ela vai pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos supor que a escala que nós vamos fazer vai pegar 8 degraus. E aqui na peça que você cortou só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 degraus. Então o que você vai fazer? Você vai precisar fazer emenda, não é isso? Se você observar aqui, ó, essa parte aqui não está no esquadro, né? Essa parte aqui está seguindo a peça. Então o que você vai precisar fazer aqui, né? Nesse caso aqui, ó, você vai precisar botar isso aqui no esquadro, esse pedacinho aqui, que é o pedaço que vai encostar. Vamos supor que aqui é a parede. Esse pedaço aqui, ele vai precisar encostar na parede, ó. Vou botar aqui, ó. Ele vai precisar encostar na parede. Então você precisa remover essa ponta aqui, ó. Para remover essa ponta aqui, você precisa, né, usar um esquadro para poder cortar. Como essa peça aqui está no esquadro, eu vou usar isso aqui como se fosse um esquadro.
Então você vai pegar ela aqui, ó, botar no ponto certinho, ó, no esquadro. E vai fazer o risco aqui, ó, para poder cortar. Pronto, tirou isso aqui. Tirou isso aqui, a peça tá no esquadro. A peça, aí agora, ela vai bater certo. Deixa eu botar aqui para vocês entenderem aqui, ó. A peça vai estar aqui, né? Aqui é a parede. E aí, ela vai ficar aí da forma correta, ok? Agora vamos para a parte da emenda. Vamos dar sequência aqui, ó, nessa peça. A gente precisa de 8 degraus, né? Vamos fazer a emenda dela aqui. Eu vou cortar aqui o outro lado, para poder a gente usar esse pedaço aqui como emenda. Beleza, cortou aqui. Ó, como é simples fazer essa emenda. Trabalhar na obra aí, você já tem bastante noção, né? O que é que você vai fazer aqui, ó? Você vai pegar uma peça, né? Vai botar a outra peça por baixo. E aí, você vai simplesmente riscar num ponto aqui, ó, da emenda. Para poder ficar bem alinhadinho, você pega uma régua, uma sarrafa, alguma coisa e ajusta para poder ficar bem alinhada e aí sua emenda ficar perfeita. E você vai lá e risca. Ok, riscou. Você precisa de quantos degraus? Você tem que fazer esse cálculo também. Riscou aqui, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse daqui, né, é o limite, né? Você só precisa até aqui. Então, você vai fazer o corte aqui. Se esse daqui for seu primeiro degrau, você pode aproveitar e nesse corte aqui já dar o desconto. Ah, Matheus, que desconto é esse? Por exemplo, o seu degrau ele tem 17.9. Então, o que é que você faz? Você vai pegar aqui, ó. Você sabe que aqui vai subir, em cima de cada degrau desse aqui vai subir 10 centímetros, que é a caixaria, né, da pisada, né? A parte que vai ficar vazada. Então, aqui você tem que dar esse desconto, ó, que ele vai... Como você sabe que aqui vai subir 10 centímetros, então daqui para aqui, ó, é os 10 centímetros. Né? Esse ponto aqui, ó, é 10,5, né? 15 centímetros. E aqui vem 15, 16, 17 e aqui próximo é o 17.9. Então você vai pegar a sua trena e vai subir os 10 centímetros para dar o desconto. E daqui para baixo você vai marcar a altura do seu degrau. Você poderia fazer só um risco aqui e também colocar um gabarito. Por exemplo, você mede daqui para cima 10 centímetros. Supor que seja aqui 10 centímetros, né? Mediu daqui para cima 10 centímetros. E aí você vai pegar o seu gabarito. Seu gabarito aqui, ó. E botar aqui nos 10 centímetros. Você pode botar aqui alinhado, ó. Para poder já saber onde vai ser o desconto. Pronto. Aí o que é que você vai fazer? Você vai riscar toda a peça seguindo esse alinhamento. Nisso aí, aqui você já deu o desconto. O que é que você vai fazer agora? Você precisa cortar as peças. Da emenda. Ok? Onde cai sobra. E aí, aqui está a sua emenda. Tá aí os seus 8 degraus, né? E aí, o que é que você faz agora? Vai precisar pegar um pedaço de tábua aí. Isso aqui é um pedaço de 20, ó. E aí, você vai pegar aqui, vai travar ele aqui, ó, no alinhamento certinho, vai travar essas peças aqui com pregos. Depois você vai virar a ponta do prego do outro lado e já foi a sua viga.
está pronta. Claro, um lado da sua viga está pronto, você precisa fazer o outro lado, né? E o fundo, né? Geralmente o fundo da viga a gente faz com 15 centímetros, que também é uma medida boa. E é só você pegar, na verdade você já pode comprar uma tábua de pinho já com 15 centímetros e usar ele para poder fazer o fundo. Vou fazer uma simulação aqui, rapidinho aqui com vocês, só para essa parte não ficar vaga. Claro que a gente precisa de mais tempo, né, para poder explicar todos os detalhes de uma escada dessa. Mas aqui basicamente é para que você entenda que o processo é simples e todo o passo a passo vai ser disponibilizado. Então eu cortei aqui esse pedaço para simbolizar uma tábua de pinho de 15 centímetros e você vai precisar fazer essa emenda aqui, ó, quer dizer, esse travamento. Aí você vai pegar uma peça, vai travar aqui de um lado, né? Travou a peça aqui de um lado, pegou a outra peça, travou do outro lado, né? Claro, no tamanho real, travou a peça aqui do outro lado, e aí você começa a formar a sua caixaria, né? Fazendo o travamento. E aí, a sua peça, né? Já com o desconto dado, vai ficar basicamente assim, ó. Desse jeito aqui fica a sua peça. E aí o que você precisa fazer agora é o caixote, né? Os caixotes, né? Ele vai apoiar em cima aqui desses degraus. Então é isso, pessoal. Desse jeito você consegue pegar as medidas, né, de pisada e espelho e transferir para a folha e posteriormente já deixar ela na pegada aí, ó, da viga central. Bem simples, né? Um processo bem fácil de ser executado. E aí, aqui, ó, a sua peça aqui, ela já fica pronta, né? A sua viga já está pronta aí. E aqui, em cima aqui, ó, é que vem os degraus de 10 centímetros, né? Aqui em cima, né? O primeiro degrau já vai estar ali com o desconto, né? O primeiro degrau já vai estar com desconto. Vou botar aquele aqui na posição. O primeiro degrau vai estar já com desconto, que é o primeiro. E aí, o degrau, assim que o degrau de 10 centímetros for colocado aqui em cima, automaticamente já chega para a altura correta. Então, o primeiro degrau, né? O primeiro degrau aí da sua dentada vai estar mais ou menos ali com, nesse caso aqui, com 8 centímetros, né? E aí, ao colocar os 10 centímetros, ele fica com a altura correta, né? De 18 centímetros, 17,9. Ok? Então, basicamente, é dessa forma que a gente pega as medidas da escada e transfere para a caixaria. Fechou? E aí, pessoal, o que vocês acharam da aula? Deixa aí nos comentários. O que você aprendeu aqui hoje? Você viu, né, como eu comecei do zero, como surgiram as escadas na minha vida, porque esse mercado é uma oportunidade gigante. Fizemos um exercício na prática e você viu que é totalmente possível aprender a construir escadas e viver disso. Na próxima aula, que será liberada amanhã, eu vou te mostrar como faturar até R$30 mil por mês com as escadas de alto padrão, mesmo começando do zero, sem ferramenta, sem precisar correr atrás de cliente. Você vai aprender amanhã como isso é possível. Se você ainda não entrou na nossa comunidade exclusiva no Facebook, entre agora. É lá que eu estou acompanhando vocês mais de perto, lendo os comentários, respondendo dúvidas e vendo quem realmente está comprometido com essa jornada. E também é lá onde a galera está postando desafios, está trocando experiências e se ajudando, né? Todo mundo com o objetivo de aprender a construir escadas de alto padrão. Então não perde tempo, clica aqui no link que está aqui abaixo, entra na comunidade, chegando lá você já se apresenta, fala qual é o seu objetivo, né, com as escadas e vamos fazer barulho. Faz o seguinte, tira um print aí agora do seu celular, posta lá nos seus stories, me marca. Eu vou estar repostando e também a gente aproveita e já se segue, né? Bora fazer barulho, bora bagunçar essa internet aí.
Porque assim, né, você vai estar me ajudando, né, eu também vou estar te ajudando, beleza? E aquela coisa, quem caminha junto chega mais longe. Eu te espero amanhã na próxima aula. Tchau, tchau.